Nesse vídeo falarei sobre o desmatamento, as causas e as consequências ao meio ambiente. E para iniciar, o que é o desmatamento? O desmatamento ou desflorestamento é a eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. E quais são as causas do desmatamento? A primeira e uma das causas a ser citada é a pecuária. O gado criado para a produção de carne em larga escala é um enorme agravante para o desmatamento. Quilômetros de áreas já foram desmatadas para a ocupação das pastagens. Isso vem ocorrendo muito na Amazônia, e o mesmo cenário se repete em áreas de Mata Atlântica e em outros biomas que são essenciais para a biodiversidade brasileira. Outra causa do desmatamento é a extração de madeira. Essa extração de madeira é utilizada para diversas finalidades, e uma delas é na construção civil. Porém, cada árvore derrubada significa mais gás carbônico lançado na atmosfera. Durante toda a sua vida, principalmente durante os primeiros estágios de seu desenvolvimento, uma árvore capta muito gás carbônico da atmosfera. No entanto, quando ela é destruída e não utilizada, o que acontece muito, ela se decompõe e volta a liberar gases de efeito estufa na atmosfera. O terceiro exemplo é a agricultura. Para que uma área se torne própria ao plantio em escala comercial, os agricultores precisam primeiro limpar a área. E por muitas vezes eles pegam a área de floresta, derrubam muitas árvores, prejudicando diretamente o ecossistema local. Outra causa é a queimada, que podem ser ocasionadas por consequência natural ou pela ação humana. Nesses dois casos, o impacto costuma ser grande. Dependendo do clima, focos de incêndio podem se alastrar por grandes áreas em poucos segundos, como está acontecendo lá no Pantanal. E para controlar é muito difícil, porque a maioria das vezes ocorre em área de floresta, porque além do acesso ser difícil nessas áreas, a dimensão é enorme, facilitando o alastramento do fogo. E uma outra atividade, que é uma das causas também do desmatamento, é a mineração. Para a realização dessa atividade, requer a remoção de grandes áreas florestadas no seu entorno para a própria mineração e também para a construção de estradas e vias de acesso para o transporte de mercadorias. E mais um exemplo de diversos outros exemplos que existem é a expansão urbana. Com a expansão urbana, muitas áreas foram desmatadas para a construção civil. Ao longo das últimas décadas, a quantidade de pessoas que migraram do campo para as grandes cidades só cresceu, e para abrigar todo esse contingente foram necessárias muitas mudanças, construções, e quem sofreu com isso foram as florestas. E quais são as consequências do desmatamento? Tem a erosão e empobrecimento do solo, desertificação. Outra consequência é o assoreamento dos rios. Com a falta de cobertura vegetal, a água das chuvas vai levando a terra solta e o rio vai sendo soterrado. E com a cobertura vegetal, essa cobertura ela vai proteger essa encosta, as raízes vão segurar a terra, a mata ela vai filtrar aquela água da chuva e o rio consegue fluir, não ocorrendo soterramento de terra, porque essa vegetação ela vai proteger essa borda do rio. Outra consequência do desmatamento é a perda da biodiversidade. Um exemplo disso, da perda da biodiversidade, é com a queimada que está ocorrendo lá no Pantanal. Diversas espécies estão morrendo queimadas ou até sufocadas devido a esse incêndio florestal. E falando sobre o desmatamento no Brasil, esse aqui é o mapa da destruição, o número de alertas e área desmatada por bioma no Brasil em 2019. Nesse mapa podemos ver que os biomas que mais sofrem é a Amazônia em primeiro lugar, com 63,2% de área desmatada, depois o Cerrado com 33,5% de área desmatada. E nesse outro mapa da localização dos alertas de desmatamento registrados via satélite em 2019, podemos observar que na Amazônia é onde ocorre a maior quantidade de alertas de desmatamento, sendo o Cerrado o segundo bioma que ocorre a maior quantidade de alertas de desmatamento. Porém, a Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal e a Caatinga apresentaram um aumento nos registros em 2019 e nos últimos 5 meses aumentaram ainda mais os registros. E como conter o desmatamento? Além do reflorestamento, que é uma técnica adotada, as políticas de fiscalização e controle devem ser efetivas.
Deve ser realizado o fechamento do mercado para a carne provinda de áreas devastadas. Também deve ser realizada a cobrança de impostos rural a fim de evitar a especulação fundiária. Dar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir.